Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 1 de julho, estamos na 13ª semana do tempo comum e nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje sentindo que existe uma batalha dentro do seu coração. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos que ninguém conhece. Talvez ontem à noite você tenha tentado dormir, mas a ansiedade ficou acordada antes de você. Talvez exista uma preocupação que acompanha cada passo seu como uma sombra que não vai embora. Talvez você sorria para todos durante o dia, mas quando fica sozinho, sente que alguma coisa roubou a sua paz. Talvez você esteja convivendo com problemas dentro de casa e ninguém imagina o peso que isso tem colocado sobre os seus ombros. Talvez exista alguém na sua família que mudou completamente e você já não sabe mais como ajudá-lo. Talvez você esteja carregando uma culpa antiga, uma lembrança que insiste em voltar, ou uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Talvez você tenha a impressão de que existem situações que estão fora do seu controle, como se forças maiores estivessem tirando a tranquilidade da sua vida. Talvez você tenha até rezado muitas vezes e perguntado em silêncio: meu Deus, quando essa luta vai terminar? E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece acreditar que alguma coisa possa mudar. Há pessoas que acordam nesta manhã preocupadas com os boletos que vencem. Outras estão pensando na consulta médica. Algumas esperam uma ligação que pode mudar toda a sua vida. Existem mães rezando pelos filhos, pais preocupados com o futuro da família, avós que carregam saudades, jovens tentando encontrar um sentido para continuar caminhando, e talvez você seja uma dessas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vê, Deus conhece, Deus sabe exatamente onde está a batalha que ninguém consegue enxergar. O Senhor não se assusta com aquilo que parece impossível para você. Ele conhece o seu nome, conhece as suas lágrimas, conhece as noites em que você chorou sem fazer barulho para não preocupar ninguém. Conhece as perguntas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. E nesta manhã, antes mesmo de qualquer resposta aparecer, Deus já está caminhando ao seu encontro. Ele não chegou atrasado. Ele nunca esqueceu você. Hoje, escreva nos comentários, como uma oração de fé: Jesus é a minha paz. Escreva essa pequena declaração com o coração aberto e permita que ela seja a sua primeira oração deste dia. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Obrigado porque me concedeste mais um amanhecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque mesmo sem perceber, Tua mão sustentou a minha existência durante toda a noite. Agora, Senhor, eu Te entrego este novo dia. Entrego as tarefas que me esperam. Entrego as pessoas que vou encontrar. Entrego as conversas que ainda vou ter. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego aquilo que depende de mim. Mas entrego também aquilo que está completamente fora do meu controle. Entrego aquilo que eu mostro para todos. E entrego aquilo que escondo até das pessoas que mais amo. Entrego as palavras que consigo dizer. E também aquelas que ficam presas na garganta. Entrego a coragem que demonstro diante dos outros. E o medo que só eu conheço. Entrego o sorriso que aparece no meu rosto. E a tristeza que muitas vezes permanece escondida no meu coração. Recebe, Senhor, cada preocupação desta manhã. Recebe o cansaço acumulado. Recebe a insegurança diante do futuro. Recebe a dor provocada pelas decepções. Recebe as feridas causadas por palavras que ainda machucam. Recebe também os sonhos que parecem distantes. Nada do que faz parte da minha vida é pequeno demais para Ti. Tu conheces cada detalhe da minha história. Tu sabes exatamente onde preciso da Tua presença. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco.
O Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34, nos apresenta uma palavra muito forte de Jesus. Ao chegar à região dos Gadarenos, Jesus encontra 2 homens atormentados por espíritos maus. Diante da presença do Senhor, todo o mal reconhece a autoridade de Cristo, porque nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Filho de Deus. E essa palavra não foi escrita apenas para contar um acontecimento do passado. Ela foi preservada para alcançar também o seu coração nesta manhã, porque Jesus continua chegando aos lugares onde as pessoas pensam que já não existe mais esperança. Você percebe o que Jesus está dizendo através deste Evangelho? Ele não escolheu permanecer apenas nos lugares tranquilos. Ele atravessou o caminho e foi justamente ao encontro de pessoas que todos evitavam. Aqueles homens viviam isolados, eram conhecidos pelo sofrimento. As pessoas tinham medo deles. Ninguém acreditava que ainda existia esperança para aquelas vidas. Mas Jesus foi, porque o Senhor nunca mede o valor de uma pessoa pela sua condição. Ele vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Quantas vezes também acontece assim conosco? Às vezes não estamos presos entre os túmulos como aqueles homens do Evangelho, mas carregamos prisões invisíveis. Há quem esteja preso pelo medo, há quem esteja preso pela ansiedade, há quem viva acorrentado ao ressentimento. Há pessoas que continuam vivendo um erro cometido há muitos anos, como se Deus ainda não pudesse perdoá-las. Existem pessoas que perderam completamente a alegria, outras já não conseguem confiar em ninguém. Algumas se acostumaram tanto com o sofrimento que começaram a acreditar que nasceram para viver assim. Mas Jesus não aceita que seus filhos permaneçam aprisionados. Quando Cristo chega, a esperança chega junto. Quando Cristo entra, a luz encontra espaço onde antes existia apenas escuridão. O Evangelho de hoje nos recorda que nenhuma força do mal consegue permanecer diante da autoridade do Senhor. Não porque nós sejamos fortes, mas porque Jesus é. E talvez a maior batalha da sua vida hoje não seja contra uma pessoa. Talvez seja contra o desânimo, contra pensamentos negativos, contra a falta de esperança, contra aquela voz interior que insiste em repetir que nada vai mudar. Mas essa voz não vem de Deus. A voz de Deus sempre levanta, sempre cura, sempre chama pelo nome, sempre devolve dignidade. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que ainda me prende. Cura em mim as correntes invisíveis, liberta-me dos medos que limitam meus passos, arranca do meu coração toda mentira que me faz acreditar que estou sozinho. Toca, Senhor, naquele lugar onde ainda dói, naquela lembrança que continua machucando, naquela perda que ainda não consegui aceitar, naquela decepção que endureceu meu coração, naquela culpa que me impede de olhar para frente. Eu não quero continuar vivendo preso ao passado. Eu não quero permitir que as dores de ontem roubem a paz do dia de hoje. Ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando eu não entender os Teus caminhos, mesmo quando as respostas demorarem, mesmo quando tudo parecer silencioso, porque eu sei que o Teu silêncio nunca significa abandono. O Teu silêncio muitas vezes é cuidado, é preparação, é amor trabalhando onde meus olhos ainda não conseguem enxergar. Dá-me um coração paciente, um coração que saiba esperar, um coração que continue acreditando quando todos perderem a esperança. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Tu conheces cada casa, cada mesa, cada porta, cada quarto, cada lágrima escondida atrás das paredes de um lar. Existem pais que fazem o possível para sustentar seus filhos, mas chegam ao fim do dia preocupados porque o dinheiro parece nunca ser suficiente. Existem mães que escondem as próprias lágrimas para que os filhos não percebam o quanto estão cansadas. Existem casais que ainda se amam, mas já não conseguem conversar sem que uma discussão apareça. Existem filhos que se afastaram dos pais. Existem irmãos que deixaram de se falar. Existem avós que rezam todos os dias, esperando uma visita que demora a chegar. Senhor, entra em cada família.
Onde existe orgulho, leva a humildade. Onde existe ofensa, leva a perdão. Onde existe distância, constrói novamente pontes. Onde existe frieza, acende o fogo do amor. Pensa, Senhor, naquela esposa que todas as noites espera o marido voltar em segurança do trabalho. Pensa naquele pai que saiu cedo procurando um emprego e ainda não encontrou uma oportunidade. Pensa naquela mãe que prepara o café da manhã preocupada porque não sabe como vai pagar o aluguel deste mês. Pensa naquele idoso que olha pela janela esperando o telefone tocar. Pensa naquela pessoa que mora sozinha e sente um profundo silêncio dentro de casa. Pensa naquele coração que perdeu alguém querido e ainda coloca um prato a mais na mesa por costume. Abraça essas vidas, Senhor. Mostra que ninguém está esquecido, que ninguém está abandonado, que nenhuma lágrima passa despercebida aos teus olhos. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os filhos e os jovens. Tu conheces cada coração, conheces aqueles que cresceram na fé e também aqueles que por algum motivo se afastaram da Tua presença. Existem pais que não conseguem dormir porque o filho saiu de casa e ainda não voltou. Existem mães que choram em silêncio ao ver as drogas, as más companhias. Existem jovens que sorriem nas redes sociais, mas carregam uma tristeza profunda quando estão sozinhos. Existem adolescentes que acreditam que não têm valor, que se sentem rejeitados, que perderam a esperança, que vivem presos à ansiedade, ao medo, à solidão e ao desânimo. Jesus vai ao encontro de cada um deles. Assim como foste ao encontro daqueles homens do Evangelho de hoje, aproxima-te também dos teus filhos que parecem distantes. Quebra toda a corrente que os afasta da tua luz. Liberta-os das mentiras que o mundo lhes apresenta. Faz renascer dentro deles o desejo de viver, de sonhar e de confiar novamente. Protege os estudantes que sairão para a escola. Acompanha os universitários em suas decisões. Fortalece os jovens que procuram trabalho. Guarda aqueles que viajarão pelas estradas. Envia teus santos anjos para proteger cada passo, cada caminho e cada retorno para casa. E agora, Senhor, lembro-me também dos doentes, daqueles que acordaram hoje em um hospital, dos que fazem tratamento há muito tempo, dos que aguardam o resultado de um exame, dos que convivem diariamente com dores físicas, dos que enfrentam doenças invisíveis como a depressão, a ansiedade profunda e o esgotamento emocional. Tu conheces cada diagnóstico, mas conheces também aquilo que a medicina ainda não consegue explicar. Estende tua mão sobre cada enfermo. Leva consolo aos que perderam as forças. Dá esperança aos que já pensam em desistir. Acalma os corações aflitos. E fortalece também aqueles que cuidam dos doentes. A esposa que passa a noite sem dormir ao lado do marido. O filho que acompanha a mãe em consultas e exames. A neta que organiza os remédios do avô. O cuidador que serve com dedicação mesmo estando cansado. A todos eles concede paciência, saúde e perseverança. Que nunca lhes falte a certeza de que tu caminhas ao lado deles. Senhor, eu quero rezar também pelo trabalho e pelo sustento de cada família. Tu sabes quanto pesa a preocupação com o pão de cada dia. Quantas pessoas acordaram cedo pensando nos boletos que vencem, no aluguel que precisa ser pago, na prestação da casa, na conta de luz, na compra do supermercado, nos remédios que precisam ser comprados, na comida que não pode faltar sobre a mesa. Pai amado, abre portas onde hoje só existem paredes. Abençoa quem está desempregado, dá sabedoria aos que empreendem. Protege quem trabalha nas ruas, nos hospitais, nas escolas, nos escritórios, nas fábricas, nas plantações, no comércio e em tantos outros lugares. Que ninguém volte para casa sem a tua proteção, que o trabalho nunca roube a paz da família, que o dinheiro seja sempre um instrumento de dignidade e nunca uma causa de divisão. Ensina-nos a confiar na tua providência, porque tu és o Deus que nunca abandona os teus filhos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé,
como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que o Teu Filho nos ensinou, voltamos o nosso coração para a mensagem do Evangelho desta manhã. Hoje aprendemos que nenhuma escuridão permanece para sempre quando Tu chegas. Nenhuma prisão é definitiva diante da Tua presença. Nenhum coração está longe demais para o Teu amor alcançar. Por isso, renovamos nossa confiança, mesmo que a luta ainda continue, mesmo que existam perguntas sem resposta, mesmo que o caminho pareça longo, nós escolhemos acreditar que Tu já estás agindo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada cômodo do seu lar, sobre a porta pela qual você sairá, sobre a mesa onde sua família se reúne, sobre o quarto onde alguém está enfermo, sobre o travesseiro que recebeu tantas lágrimas, sobre cada pessoa que mora com você. Que a paz de Cristo permaneça em seu coração e acompanhe todos os seus passos. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia só pedindo. Eu quero também Te agradecer. Obrigado pelo ar que respiro, pela cama onde pude descansar, pela água que mata a minha sede, pelo café que aquece esta manhã, pelo pão colocado sobre a mesa, pelas pessoas que me amam mesmo com as minhas imperfeições. Obrigado pelo abraço que recebi, pela mensagem que trouxe esperança, pelo vizinho que me cumprimentou, pelo motorista que me levou em segurança, pela roupa que visto, pela força que ainda tenho para trabalhar, pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Obrigado porque mesmo quando eu reclamei, Tu continuaste cuidando de mim. Mesmo quando eu não percebi, Tu estavas abrindo caminhos. Mesmo quando pensei que estava sozinho, Tu permanecias ao meu lado. Obrigado pelas pequenas coisas que tantas vezes passam despercebidas, mas que revelam diariamente o Teu amor. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas falhas. Recebe meus medos. Recebe minhas incertezas. Recebe aquilo que consigo compreender. E recebe também aquilo que ainda me confunde. Eu Te entrego os meus planos, mas entrego também os planos que precisaram mudar. Eu Te entrego os meus sonhos, e até aqueles que ainda não tiveram coragem de nascer. Não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Porque diante de Ti eu não preciso fingir. Não preciso esconder minhas fraquezas. Não preciso parecer forte o tempo todo. Tu me acolhes exatamente como estou. E isso basta para renovar minha esperança. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vós. Aquece aquilo que esfriou dentro de mim. Toca as feridas que ainda não cicatrizaram. Restaura a paz que tantas preocupações tentaram roubar. Ensina-me a amar como Tu amas. Ensina-me a perdoar como Tu perdoas. Ensina-me a permanecer firme quando as dificuldades aparecerem. Que o Teu coração seja o meu refúgio em todos os momentos deste dia. Agora eu quero te convidar para algo muito especial. Se puder, feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Não tenha pressa. Imagine Jesus caminhando lentamente até você. Ele se aproxima sem fazer perguntas, sem acusações, sem condenação. Ele apenas olha nos seus olhos. Um olhar cheio de ternura, cheio de misericórdia, cheio de paz. Ele conhece o seu nome, conhece toda a sua história, conhece aquilo que você contou para as pessoas e conhece também aquilo que você nunca conseguiu contar para ninguém. Jesus se aproxima ainda mais, coloca a mão sobre o seu ombro e diz suavemente ao seu coração: meu filho, minha filha, eu vejo você
Eu conheço a sua luta, eu caminho com você. Não tenha medo, eu nunca abandonei você. Permaneça por alguns instantes diante dessa presença. Não tenha medo do silêncio. Fique nesse silêncio por um instante. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa usar palavras bonitas. Se quiser apenas dizer, Senhor, ajuda-me, isso já basta. Se quiser chorar, chore. Se quiser permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende as lágrimas. Deus entende os suspiros. Deus entende até o silêncio do coração. E que esta certeza permaneça com você durante todo este dia. Jesus me vê, Jesus me fortalece, Jesus caminha comigo. Repita isso sempre que o medo tentar voltar, sempre que a ansiedade bater a porta, sempre que o desânimo quiser ocupar espaço dentro de você, porque a presença de Cristo é maior do que qualquer escuridão. Antes de terminarmos nossa oração, quero deixar uma palavra para acompanhar você ao longo deste dia. No Evangelho de hoje, vimos que até aquilo que parecia impossível se curvou diante da autoridade de Jesus. Isso significa que a última palavra sobre a sua vida não pertence ao medo, não pertence à dor, não pertence ao desânimo. A última palavra pertence ao Senhor, por isso caminhe hoje com confiança. Talvez os problemas ainda existam, talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas agora você sabe que não está caminhando sozinho. Cristo vai à sua frente, sua graça sustenta seus passos, seu amor permanece ao seu lado. Escreva nos comentários, hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva essa frase com fé, porque toda declaração feita diante de Deus fortalece o coração para enfrentar o dia. E se você lembrar de alguém que precisa desta oração, envie este vídeo, porque às vezes uma única palavra de esperança pode sustentar um coração que estava prestes a desistir. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quando Jesus chega, nenhuma escuridão permanece para sempre. Evangelizar é preciso,